tempestade. Ele é o vento que soprou sobre mim, que fez o meu deserto um jardim. Não faz tanto tempo que eu vi meu tempo se multiplicar. Me reconectou, estou ligado na fonte. Pelas águas eu me deixo carregar e vou flutuando pra longe. Do que eu fui indo pra perto eu sou, do outro lado do fim que ainda nem começou. Apontando pro céu, acabei de passar pelos pedaços do véu. Eu sei que a hora vai chegar, quando a terra passar e a cidade descer. Olá, graça e paz, espero que todos estejam bem. Estamos aqui mais um dia para compartilhar a mensagem do Evangelho, para sermos fortalecidos pela palavra de Deus e que o Senhor possa falar ao seu, ao meu coração através deste tempo que nós vamos passar juntos. É claro que para todos nós nada melhor do que estarmos juntos, do que nos abraçarmos, nos acolhermos mutuamente. Imagino que todos estejam sentindo falta deste momento comunitário tão bacana, tão bom, né? Talvez você esteja nesse tempo pensando e refletindo sobre isso, e é bom que isso aconteça, porque às vezes algumas coisas, quando nós somos privados de algumas coisas, é que nós damos valor, né? E é tão maravilhoso, parece que falta algo em nós quando durante a semana, durante os dias, nós não conseguimos nos encontrar, nos reunir e até como comumente fazemos pelo menos uma vez na semana, onde todos nós nos reunimos em um dia como hoje, na congregação, no templo, a fim de chorarmos juntos, de sorrirmos juntos, mas nós sabemos que o templo no qual o Senhor se reúne conosco é a vida de cada um, né? Somos nós, eu, você, aonde quer que esteja. Por mais que estar no templo é tão bom, né? Por mais que estarmos juntos, sorrindo e chorando juntos, fisicamente é bom demais, nós precisamos, por este tempo, nos reunir, mesmo que de modo virtual, e é isso que nós fazemos através desse vídeo e utilizando de forma positiva todo o aspecto da mídia, tudo aquilo que nós podemos fazer, né? Mas que a gente venha valorizar, para quando isso tudo passar, nós possamos nos esforçar ainda mais, né? Para estarmos juntos como filhos e filhas de Deus. Esse é um dos desejos do meu coração, para que todos nós saiamos mais fortalecidos e aprendamos com tudo isso. Nesta reflexão de hoje, e ela vem com um título muito pertinente a nós, em que direção estamos indo? Eu queria pensar sobre isso, e o nosso texto base vai ser o Salmo 1, que vai falar sobre isso, porque em dias difíceis nós temos uma tendência de querer chutar o pau da barraca, de abandonar tudo e seguimos qualquer caminho, qualquer direção, aonde a estrada nos levar, aonde o vento nos levar, ou seja, aquilo que as pessoas me falarem, talvez contrário a tudo aquilo que eu vivi até o dia de hoje. Eu vou por aqui porque as coisas estão muito difíceis, os dias estão muito difíceis. E eu queria encorajar você, meu irmão, minha irmã, a permanecer firme. E neste texto que nós vamos ler aqui, verso a verso, você que tiver com a sua Bíblia, também acompanhe, por favor, o Salmo de número 1, primeiro Salmo, e ele vai nos dizer, em primeiro lugar, sobre o caminho dos santos, o caminho dos justos. E o Salmo começa dizendo o seguinte: bem-aventurado é aquele que não anda no conselho dos ímpios e não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores.
A primeira direção e o primeiro ponto extremamente positivo daqueles que querem trilhar este caminho correto, o caminho aqui chamado justos, dos santos, é se separar do mal, se abster do mal. A ideia de santidade é essa, é a ideia de caminharmos longe do mal, porque o sentido de pecado é errar o alvo, é quando nós temos um objetivo a ser alcançado, uma vida correta, e quando nós pecamos, nós erramos o alvo de agirmos corretamente e agimos mal. Então, o aspecto do que tem buscado trilhar e andar na direção correta dos justos, dos santos, é se afastar, se separar daquilo que é mal, de tudo aquilo que faz mal para mim e faz mal para o outro. Nós vivemos dias, e muito antes desta pandemia, em que as pessoas têm uma forte tendência do seu agrado, do seu prazer, daquilo que é bom para mim e que, independente do que aconteça, eu vou fazer de tudo para que isso se concretize. Nós precisamos expandir um pouco mais a nossa visão biblicamente. Nos separar do caminho do mal é, de fato, tanto andarmos longe daquilo com que faz mal para mim, mas também não ser aquele ou aquela que faz mal para o outro. Nós precisamos estar atentos quanto a isso. Em segundo lugar, o texto também nos aponta, o verso 2, que diz assim: pelo contrário, o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Segunda característica daquele que está trilhando o caminho do justo, o caminho do santo, o caminho correto, é o prazer nas sagradas escrituras, o prazer nos ensinos de Deus, o prazer em aprender do Pai a maneira correta de se viver. Talvez nesses dias de quarentena, e eu propus em um dos vídeos passado, para você se aprofundar na leitura bíblica. Talvez você nunca leu um livro sequer da Bíblia. Talvez esse seja o momento para que você possa se debruçar diante das Escrituras. Tentar trazer à memória todos os ensinamentos de EBD que você teve, estudo bíblico, discipulado, sermões. Quantos sermões você talvez ouviu e não lembra onde está o texto, qual versículo da Bíblia fala sobre aquele assunto, ou que trata determinado livro da Bíblia. Então que nesse tempo, e uma das características daqueles que estão buscando andar em santidade, andar de modo correto, é o amor, o zelo, o prazer, e na palavra do Senhor, meditando nela de dia e de noite, na lei do Senhor, ou seja, nas orientações do nosso Deus. Um terceiro aspecto ainda, dentro desta perspectiva do caminho correto, do justo, do sábio a andar, se encontra no verso 3, que diz assim: ele é como a árvore plantada junto a uma corrente de águas, que no devido tempo dá o seu fruto e cuja folhagem não murcha, e tudo o que ele faz será bem sucedido. Ou seja, aquele e aquela que tem trilhado e andado, optado a andar por este caminho certo, caminho seguro, que é o caminho correto, tem recebido e receberá ainda mais a provisão e a aprovação de Deus, do caminho aonde tem trilhado, um caminho de paz. Nós precisamos estar atentos quanto a isso. Às vezes existem alguns aspectos da nossa vida que nós deixamos passar, porque nós desconhecemos a mensagem do Evangelho, nós desconhecemos os ensinamentos de Deus, e por isso nós andamos de qualquer maneira. E às vezes estamos desagradando a Deus, e às vezes nós temos passado maus em nossas vidas, sofrido males por estarmos longe. Mas o texto nos aponta que aquele que está andando corretamente
no caminho correto, tem a aprovação de Deus, tem a bênção de Deus. Ele é uma planta, ele cresce bem, ele se fortalece, ele produz frutos, e isso é maravilhoso. Um outro aspecto que este texto nos traz, um texto muito conhecido, é quando também o texto nos diz do outro caminho, da outra direção. O caminho dos ímpios, dos injustos, até conhecido também como o caminho dos tolos. E as suas características estão aqui a partir do verso de número 4, e a primeira delas é uma desaprovação de Deus e um princípio de injustiça. O verso 4 diz assim: os ímpios não são assim, são porém como a palha que o vento dispersa. Aqueles que em dias de felicidade, de alegria, de paz, não prestam atenção ou não buscam a orientação de Deus, vivem por aí como que se não tivesse amanhã. Vivem de modo sem temor a Deus, caminhando de qualquer maneira. E são como a palha, são como objetos tão leves, tão pequenos, tão maleáveis, que o vento o dispersa, o leva para longe, ele fica totalmente disperso a tudo aquilo que acontece. Se nos dias bons isso acontece, o que dirá dos ímpios, dos injustos, dos tolos diante dos dias maus? Diante de dias incertos como esse que nós vivemos, facilmente serão levados para longe em direções tão opostas da vontade de Deus e dos deleites de Deus. Um outro aspecto do caminho dos injustos nós encontramos no versos 5 e 6, e isso é um fim terrível. Olha o que diz o verso de número 5 e o verso de número 6 do Salmo 1. Por isso, os ímpios não prevalecerão no juízo, nem os pecadores na congregação dos justos, pois o Senhor conhece o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios perecerá. Quando nós destacamos ali os dois aspectos, os dois caminhos a serem seguidos, do justo e do injusto, aqui nós percebemos claramente que os injustos, os tolos, os ímpios não têm um final feliz. O seu fim não será próspero, muito pelo contrário, será de tormento, será de derrota, não haverá espaço para eles na congregação dos justos, não haverá e eles não prevalecerão diante do reto e justo juízo da parte de Deus. Que nós possamos pensar sobre isso nesses dias, porque cada um desses caminhos e cada uma dessas ações produzem e possuem resultados. Alguns dos resultados do caminho dos justos, daqueles que andam corretamente no Senhor: uma constância. Os que andam no Senhor andam de modo constante, de modo progressivo. Um passo, outro passo, outro passo, outro passo, até a linha de chegada. Outro aspecto, outro resultado daqueles que trilham o caminho correto é de frutificação. Produzirão e renderão frutos, e bons frutos. Alimentarão a outros, ajudarão a outros, porque são ajudados, são alimentados, são sustentados. E algo maravilhoso do resultado é também que eles terão êxito, terão vitória, terá um final plausível e bem-sucedido da parte daquele que nos tirou do lugar errado, dos caminhos errados, da direção errada, e nos conduziu para a direção correta.
Em contrapartida, o resultado daqueles que andam como injustos, andam como ímpios, andam tão distantes da vontade de Deus, é um resultado de ilusão. Às vezes, depositando a confiança e fé na força de seus braços, depositando confiança e fé, talvez na condição que possui intelectual ou social. Nós sabemos que a nossa força vem do Senhor. Outro resultado é uma vida infrutífera. E quando produz frutos, são maus frutos. É aquilo que não edifica nem a si mesmo, nem ao próximo. Muito pelo contrário, faz mal, mata. E em último aspecto e resultado daqueles que trilham o caminho dos injustos, dos ímpios, é o desespero. Diante de situações, de contratempos da vida, no qual todos nós estamos sujeitos, os ímpios se frustram e se desesperam. Aonde está a esperança deles? Quando a força dos seus braços mina? Aonde está o socorro deles? Quando talvez naquilo que eles depositavam tanta fé e confiança desmorona, como qualquer coisa que está além do Senhor. Nós que temos buscado trilhar o caminho que é Cristo Jesus, o caminho que é não só verdade, mas é vida, nós devemos permanecer firmes e fortes diante de qualquer situação, mesmo nos dias bons, não abaixarmos a nossa guarda na nossa vida para com Deus, no zelo em andar longe do caminho mau, no zelo em andar longe das práticas pecaminosas, em andar próximo das Sagradas Escrituras, aprendendo e ensinando a outros e gerando frutos e frutos e frutos e bons frutos. Que o Senhor assim nos ajude, que o Senhor assim nos fortaleça para prosseguirmos firmes em dias bons, em dias maus, trilhando no único caminho que pode nos levar de modo a nos apresentar justificados diante de Deus, o caminho que é Cristo Jesus. Que o Senhor nos guarde, que o Senhor nos fortaleça, que o Senhor nos ampare, pois se nós estamos aqui e o sopro de vida é Ele quem nos dá, e que diante de qualquer situação que possa tentar bater a nossa porta e nos derrubar a fim de levar a nossa fé, nós possamos entender que em momentos difíceis, de incerteza, é aí onde a nossa fé é fortalecida e forjada no caráter de Deus. Que Deus guarde a mim, a você, as nossas vidas, que o Senhor nos guarde como brasileiros, como povo do Senhor espalhado pela face da terra. Que o Senhor guarde e nos ajude a passar por esse turbilhão que nós temos denominado como pandemia. Que o Senhor nos fortaleça. Vamos orar. Bom Deus, nós te agradecemos porque o Senhor tem cuidado de nós. Que no nome santo de Jesus, o Senhor abençoe cada um daqueles meus irmãos e irmãs que estão assistindo este vídeo, que de modo virtual se ajuntam a fim de estarmos com a mesma sintonia, adorando ao Pai, sendo desafiados pela palavra do Senhor. Que o Teu Santo Espírito visite corações, que o Teu Santo Espírito ajude a cada um que tem chorado de modo a esse turbilhão de notícias e tem às vezes se desesperado. Pai, os ajude. Deus, que o Senhor vá à frente e abençoe os que estão lutando de modo mais direto e mais intenso contra toda esta luta contra o vírus. Que o Senhor abençoe também os nossos governantes que estão quebrando a cabeça da melhor maneira de agirem diante de todo esse cenário desenhado nas questões de saúde, de economia e de tantas outras áreas.
que nós, como igreja de Cristo, venhamos a orar, a interceder, a ajudar uns aos outros naquilo que compete e cabe a nós fazermos neste momento. Pai, eu peço ao Senhor que nos revista de entendimento, sabedoria, vigor, ânimo, Senhor Deus, para vivermos os próximos dias e os dias que o Senhor tem preparado para nós. Nos ajude, é o que eu peço em nome de Jesus. Amém e amém. Que Deus abençoe e fortaleça. Eu quero rapidinho dar alguns recados, aproveitando este vídeo, de que durante a semana você pode acompanhar pelo nosso WhatsApp, pelas redes sociais da igreja, aquilo que nós temos produzido como conteúdo digital, conteúdo de mídia, em vídeos, em áudios, em textos, a fim de que você seja alimentado e fortalecido. Amanhã nós vamos soltar um boletim com algumas informações, algumas dicas, orientações. Durante a semana também nós vamos produzir mais vídeos e mais imagens, folders, a fim de fortalecer cada um dos irmãos e irmãs. Coloque em sua agenda também, todos os dias às 8 da noite, às 20 horas, coloque o teu celular para despertar, para nós estarmos orando, você onde estiver, nós aqui onde estivermos, para nós estarmos clamando a Deus. E você que tem se reunido como família, em cultos domésticos, mande sua foto para nós, vai ser uma bênção nós montarmos aqui e colocarmos no final dos vídeos que nós vamos produzir. Inclusive nós vamos passar algumas fotos de alguns irmãos e irmãs que se reuniram, algumas famílias que se reuniram durante a semana. Que Deus te abençoe, me abençoe e abençoe a todos nós, em nome de Jesus. Amém.